Às vezes, não é o inimigo lá fora que causa a derrota, mas o pecado escondido, no meio do acampamento. A derrota nem sempre vem pela falta de força, nem sempre é culpa do inimigo ou da batalha em si. Há momentos em que perdemos, mesmo depois de vencer. Há derrotas que surgem no silêncio da desobediência. Essa é a história de Acã, um nome que carrega peso, dor e perturbação. Ele não era um guerreiro famoso, não era um líder, nem profeta, nem rei. Era apenas um homem entre o povo. Mas sua escolha solitária se tornou um fardo coletivo. Sua desobediência, escondida sob a terra, gritou mais alto do que 1000 espadas. Acã representa aquele tipo de erro que muitos acreditam que podem esconder. Uma falha pequena, silenciosa, que ninguém viu, mas que feriu todo o corpo. O povo de Israel havia acabado de conquistar Jericó. A muralha ruíra, o exército inimigo tombara. A vitória era certa, até que veio a próxima batalha. A cidade de Ai, pequena, frágil, simples. Mas ali, Israel foi derrotado. Algo estava errado, muito errado, e Deus revelou: há pecado no meio do povo. Não foi uma guerra perdida, foi um segredo enterrado, e talvez hoje essa história esteja mais viva do que nunca, porque muitos de nós seguimos batalhando, orando, lutando, tentando vencer, mas há algo escondido, algo que precisa ser confessado, algo que precisa sair da tenda, para que a presença de Deus volte a caminhar conosco. A vida de Acã não é apenas um relato antigo, é um espelho que nos mostra o que acontece quando o pecado é tratado como algo pessoal, quando, na verdade, ele sempre fere o coletivo, sempre fere a comunhão, sempre nos afasta do coração de Deus. Se essa história já está falando com você, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Compartilha também com alguém que você ama. Assim, juntos, levamos essas verdades bíblicas para mais corações e seguimos edificando vidas, uma história de cada vez. O povo de Israel estava vivendo uma das fases mais gloriosas de sua história. Depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, eles haviam finalmente atravessado o Jordão e colocado os pés na terra prometida. Jericó era o símbolo da primeira conquista, uma cidade fortificada, poderosa, inexpugnável aos olhos humanos. Mas Deus havia dito: eu entregarei Jericó nas vossas mãos. E assim aconteceu. As muralhas ruíram sem espadas. O exército inimigo foi vencido sem estratégias humanas. Mas havia uma instrução clara: tudo o que houver em Jericó, ouro, prata, utensílios de metal, será consagrado ao Senhor. Não era apenas uma ordem, era uma separação. Jericó era a primícia da conquista. Os primeiros frutos da terra prometida pertenciam inteiramente ao Senhor, mas alguém decidiu ignorar essa voz. O nome dele, Acã, filho de Carme, da tribo de Judá. Aparentemente, mais um soldado entre os milhares que marcharam ao redor da muralha. Mas seu coração havia sido vencido. Vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos. Cobicei-os, tomei-os e os escondi debaixo da minha tenda. 3 passos mortais. Vi, cobicei, tomei. Foi assim que Eva caiu. Foi assim que Davi caiu. Foi assim que Acã caiu. E muitas vezes é assim que nós também caímos. Tudo começa com o olhar que não deveria se prolongar. Depois, o coração deseja o que não deveria desejar. E por fim, as mãos tocam o que não foi dado por Deus. Acã sabia o que estava fazendo. Sabia que era proibido. Sabia que aquilo era consagrado. Mas a cobiça o cegou. E então veio o esconderijo. O pecado que é escondido se transforma em maldição. Depois da vitória em Jericó, Israel partiu para uma nova batalha. Ai, uma cidade pequena sem fortificações grandiosas. Josué enviou poucos homens. Confiavam na vitória, mas foram derrotados. 36 soldados morreram naquele dia. E o povo ficou abalado. Josué se lançou com o rosto em terra. Chorou, rasgou suas vestes. Perguntou a Deus: por que foste nos fazer passar o Jordão para nos entregar aos inimigos? Mas a resposta de Deus foi firme: levanta-te. Por que estás assim prostrado?
Israel pecou. Deus não estava ausente, estava ofendido. Havia pecado. E esse pecado impedia a bênção de continuar fluindo. E o mais impactante, todo o povo foi considerado culpado por causa de um só. Esse é um princípio espiritual profundo. Na aliança que Deus tinha com Israel, o coletivo era responsável por manter a santidade. A desobediência de um contaminava a aliança de todos. O pecado de Acã trouxe derrota para o exército, trouxe vergonha para o povo, trouxe morte para inocentes. Mas Deus, em sua justiça, revelou o culpado. Por meio de sorteios tribais, a escolha divina foi afunilando. Deus apontou a tribo, depois a família, depois a casa, até que Acã foi revelado. E Josué o confrontou. Filho meu, dá glória ao Senhor, o Deus de Israel, e faze confissão. Diz-me agora o que fizeste, não o ocultes. E Acã confessou. Contou tudo. Falou do que viu, do que desejou, do que escondeu. Mas já era tarde. O pecado escondido havia se espalhado. Havia matado. A confissão de Acã trouxe luz ao que estava oculto, mas não apagou as consequências. A ordem de Deus foi clara. Todo o acampamento seria purificado. O pecado não poderia mais permanecer entre o povo. Então, Acã foi levado para o Vale de Acor, que significa Vale da Perturbação. Ali, com sua família, seus filhos, seus bens, ele enfrentou a sentença divina. Então, todo o Israel o apedrejou, e queimaram-nos depois de apedrejá-los. A justiça foi dura. Talvez até pareça extrema aos nossos olhos modernos. Mas naquele tempo, Deus estava formando uma nação santa, uma nação que deveria carregar sua presença. Uma geração que precisava entender que a santidade não é negociável. A morte de Acã não foi apenas uma punição, foi uma lição. Uma lição de que o pecado escondido fere mais do que o pecador, fere sua casa, seu povo, sua missão. E por mais duro que pareça, a Bíblia não esconde esses relatos, porque Deus não é apenas amor, ele também é santo. Acã se tornou símbolo de algo que muitos vivem até hoje, o pecado escondido. A aparência de santidade, mas o coração dividido. A vida aparentemente normal, mas com coisas enterradas debaixo da tenda. O problema não era só o que ele pegou, era o que ele o escondeu. Porque quando escondemos algo de Deus, estamos dizendo com nossas atitudes que a nossa vontade vale mais que a dele. E isso é idolatria. O ouro que Acã pegou pesava cerca de 600 gramas. A prata, quase 2 quilos. Uma fortuna para um ex-escravo peregrino. Mas toda aquela riqueza custou-lhe a vida. E mais, a vida de sua família. É triste, é pesado, mas é real. E até hoje, quantas famílias são destruídas porque alguém decidiu enterrar algo em silêncio? Quantos relacionamentos são enfraquecidos porque uma verdade foi escondida? Quantas derrotas vêm não por falta de oração, mas por falta de confissão? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse versículo ecoa como um antídoto à história de Acã. Ele poderia ter confessado antes, poderia ter se arrependido, poderia ter salvo sua casa, mas não fez. E por isso, sua história é lembrada com peso, não porque Deus é cruel, mas porque Deus é justo e nos ama o suficiente para nos mostrar onde estão os nossos esconderijos. Após a execução, Josué chamou aquele lugar de Vale de Acor, um lembrete eterno de que o pecado perturba e que a santidade liberta. Mas há algo lindo na Bíblia. Séculos depois, o profeta Oséias menciona esse mesmo lugar. O vale da dor, o vale da perturbação, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Porque Deus transforma até o lugar da queda, em lugar de recomeço, o mesmo vale que viu a condenação de Acã. Um dia seria símbolo de esperança, restauração e graça. Esse é o Deus que julgou Acã, mas também é o Deus que oferece misericórdia a quem se volta para ele. A história de Acã é, ao mesmo tempo, um alerta e um espelho. Ela nos lembra que nem sempre o inimigo está fora. Às vezes, o que derrota um povo é o pecado escondido no meio do acampamento. Acã não era diferente de muitos de nós. Ele viu algo que desejava, caiu na tentação e achou que podia esconder.
Mas diante de Deus, nada está realmente oculto. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O erro de Acã não foi apenas tomar o que era proibido, foi enterrar aquilo que Deus mandou consagrar. Foi achar que ninguém perceberia. Foi desvalorizar a aliança como se o coletivo não fosse afetado. Mas cada parte do corpo importa. Cada decisão individual tem impacto espiritual em quem está ao nosso redor. E é por isso que hoje, Deus ainda nos chama a abrir a tenda, a cavar até o fundo, a desenterrar o que precisa ser confessado, a entregar o que precisa ser devolvido, a permitir que a luz de Deus entre onde, por muito tempo, houve sombra. A história de Acã nos mostra que o pecado escondido nos derrota, mas a confissão sincera nos liberta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Vale de Acor foi um lugar de juízo, mas também se tornou uma porta de esperança. E talvez hoje você esteja passando por esse vale, um tempo difícil, uma perturbação interna, uma batalha entre aquilo que você sabe e aquilo que você tem escondido. Deus está dizendo: não esconda mais. Eu não quero te condenar, quero te restaurar, mas preciso que você abra a tenda e traga à luz aquilo que precisa ser curado. Porque onde há luz, o inimigo perde o poder, e onde há confissão sincera, a presença de Deus volta a marchar com o seu povo. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir essa verdade. Vamos juntos espalhar as histórias que edificam e manter o acampamento limpo, puro e cheio da presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e até a próxima história.